Você sabe usar o even em inglês? Um inscrito aqui do canal me mandou um pedido nos comentários. Ele escreveu assim: você poderia fazer vídeos sobre o uso do get e do even? E aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque esses são assuntos muito importantes no inglês. Eu já te agradeço de antemão pelo seu comentário. Por serem esses assuntos mais longos, nesse vídeo eu vou falar sobre o even. E num vídeo futuro nós veremos o get. Tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre 4 principais usos do even. Nós vamos ver 4 maneiras diferentes que o even é usado no dia a dia no inglês. Mas antes eu queria pedir para você já aproveitar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito e, se possível, deixar um like ao longo desse vídeo. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, let's dive into this video. A primeira forma de usar o even é para expressar surpresa. Quando alguém está diante de uma situação ou de um fato que seja incomum, inesperado ou surpreendente e que por isso cause uma surpresa nessa pessoa, o even vai ser usado para expressar isso, para expressar essa reação. E nesse primeiro uso do even, como nós vamos ver pelos exemplos, ele vai significar até mesmo, mesmo, inclusive ou ainda. Por exemplo, se alguém disser assim: The test was so difficult. Even Peter got a low mark. The test was so difficult. Even Peter got a low mark. Essa frase quer dizer: a prova foi muito difícil. Até mesmo o Peter tirou uma nota baixa. Vejam que existe nessa frase a indicação de uma surpresa diante de um fato incomum, que foi o Peter tirar uma nota baixa. Mesmo o Peter tirou uma nota baixa. Ou então outro exemplo: Everybody danced at the party, even Janie, who is very shy. Everybody danced at the party, even Janie, who is very shy. Quer dizer, todo mundo dançou na festa, inclusive a Jane, que é muito tímida. Até mesmo a Jane, que é muito tímida. Vejam que, de novo, pessoal, o even está sendo usado para expressar uma surpresa de alguém diante de um fato incomum ou inesperado. Quando ele diz que todo mundo dançou na festa, inclusive a Jane, que é muito tímida, ele está expressando uma surpresa. O even está sendo usado para expressar essa surpresa. E ele pode ser traduzido com um desses significados que eu disse para vocês. Todo mundo dançou na festa. Até mesmo, inclusive, mesmo a Jane, que é muito tímida. E mais um exemplo, pessoal. He is very talented. He plays 4 instruments and he can even sing. He is very talented. He plays 4 instruments and he can even sing. Quer dizer, ele é muito talentoso. Ele toca 4 instrumentos e ainda sabe cantar. E até mesmo sabe cantar. E inclusive sabe cantar. Novamente, o even expressando surpresa diante de um fato incomum ou surpreendente. Então, esse é o primeiro uso do even. É quando ele é usado para indicar, para expressar surpresa, e ele pode ter esses significados, que são até mesmo, inclusive ou ainda. O segundo uso do even é em comparativos. O even pode ser usado para comparar coisas, fatos, situações. Aqui vale uma explicação, pessoal. Para esse segundo uso do even, nós vamos ter nas frases even mais um comparativo. Comparativo esse que pode ser de superioridade ou de inferioridade. Vale a gente lembrar de forma mais rápida como se formam os comparativos em inglês. Para formar o comparativo, a gente tem que olhar para o tamanho do adjetivo. Quando se fala em tamanho do adjetivo, a gente está se referindo ao número de sílabas que compõem esse adjetivo, tudo bem? Para formar o comparativo de superioridade, que é aqueles casos onde você diz que um objeto é maior que o outro, uma coisa é mais fácil que a outra
a gente tem que olhar para o tamanho do adjetivo. Se ele tiver só uma sílaba, a gente acrescenta ER ao final dele. Por exemplo, old, que é um adjetivo de apenas uma sílaba, vai ficar no comparativo older. Ou então, small, que também só tem uma sílaba, vai ficar smaller no comparativo. Agora, se o adjetivo tiver duas ou mais sílabas, a gente vai acrescentar a palavra more antes dele. Por exemplo, famous tem duas sílabas, vai ficar more famous. Important tem três sílabas, vai ficar more important. Responsible tem quatro sílabas, vai ficar more responsible. Ok? Agora, para formar o comparativo de inferioridade, basta acrescentar o less antes do adjetivo. Por exemplo, expensive vai ficar less expensive. Worried, no comparativo de inferioridade, vai ficar less worried. Ou então, difficult, vai ficar less difficult. Tudo bem? Ainda existem os adjetivos irregulares. Esses adjetivos, ao serem usados no comparativo, têm forma própria. Por exemplo, o adjetivo good, no comparativo, vai ficar better. Bad, no comparativo, vai ficar worse. Então, eles não seguem a mesma regra dos adjetivos, chamado de regulares. E você não tem que analisar o número de sílabas do adjetivo para formar o comparativo. Não existe aquele acréscimo de ER, ou da palavra more, ou de less, porque eles têm uma forma própria quando usados no comparativo. É claro que comparativos em inglês é um assunto que demanda uma aula completa só para falar dele. Mas o que você acabou de ver aqui já é mais que suficiente para você entender o even em comparativos. Então, voltando ao nosso tópico principal, a gente vai ver pelos exemplos que quando o even é usado em comparativos, ele serve para dar ênfase na frase. Ele enfatiza uma comparação que foi dita na frase. E dessa forma, ele vai significar ainda. Esse é o significado de even nos comparativos. Por exemplo, se você for comparar duas coisas e disser que uma coisa é mais fácil que outra, você pode querer dar uma ênfase nessa comparação e dizer que uma coisa é ainda mais fácil que outra. Um carro é ainda mais caro que o outro. Uma cidade é ainda mais quente que outra. Perceberam a ênfase? E é assim que o even é usado em comparativos. A gente vai ter sempre o even mais um comparativo. Um comparativo que pode ser de superioridade ou de inferioridade, ok? Então agora vamos ver exemplos com o even usado em comparativos. The movie was so good, the ending was even better. The movie was so good, the ending was even better. Essa frase quer dizer: o filme foi muito bom. O desfecho foi ainda melhor. Vejam o even sendo usado no comparativo nessa frase. The ending was even better. O desfecho, o final, foi ainda melhor. Vejam mais exemplos. Things got even worse when she lost her job. Things got even worse when she lost her job. As coisas ficaram ainda pior, even worse, quando ela perdeu o emprego. Leaving the lights on can make the bills even more expensive. Leaving the lights on can make the bills even more expensive. Quer dizer, deixar as luzes acesas podem tornar as contas ainda mais caras. Even more expensive. E mais um exemplo, pessoal. The test was so hard. The last question was even more difficult. The test was so hard. The last question was even more difficult. Quer dizer, a prova foi muito pesada, foi muito difícil. A última questão estava ainda mais difícil. The last question was even more difficult. Ok? Então esse é o segundo uso do even que nós podemos ter. Agora vamos ao terceiro uso do even. O even também pode ser usado em frases negativas.
E nesse caso, ele vai significar nem, nem mesmo ou sequer. Por exemplo, se alguém disser assim: She doesn't know that man. She doesn't even know his name. She doesn't know that man. She doesn't even know his name. Quer dizer, ela não conhece aquele homem. Ela nem sabe o nome dele. Ela nem mesmo sabe o nome dele. Ou ela sequer sabe o nome dele. Vejam mais exemplos. He left and he didn't even say goodbye. He left and he didn't even say goodbye. Ele saiu e ele nem mesmo se despediu. Ele sequer se despediu. She didn't even bother to call us. She didn't even bother to call us. Ela nem se importou de nos ligar. Ela sequer se importou de nos ligar. E mais um exemplo. He never stopped working, not even at Christmas. He never stopped working, not even at Christmas. Essa frase quer dizer, ele nunca parou de trabalhar, nem mesmo no Natal. Nem no Natal. Então, esse é o terceiro uso do even. É quando ele é usado em frases negativas e ele vai significar nem, nem mesmo ou sequer. Even também pode se unir com palavras e formar algumas expressões que são chamadas de locuções. E esse é o quarto uso do even que nós vamos ver. É quando ele é usado em conjunto com alguma outra palavra, formando uma expressão. E nós vamos ver 3 dessas principais expressões com o even. São elas even so, even if e even though. Essas são expressões com o even bastante usadas, ok? Vamos falar primeiro do even so. Even so significa mesmo assim. Vejam alguns exemplos com o even so. The weather was terrible. Even so, we decided to go to the beach. The weather was terrible. Even so, we decided to go to the beach. Essa frase quer dizer, o tempo estava horrível, terrível. Mesmo assim, even so, nós decidimos ir para a praia. The restaurant was crowded, but even so, the service was excellent. The restaurant was crowded, but even so, the service was excellent. O restaurante estava lotado, mas mesmo assim, even so, o serviço foi excelente. Então, pessoal, even so, a expressão com even que significa mesmo assim. Even if. Even if significa mesmo que, mesmo se ou ainda que. Por exemplo, even if she insists, I'm not doing it. Even if she insists, I'm not doing it. Quer dizer, mesmo que ela insista, ainda que ela insista, eu não vou fazer isso. Veja um outro exemplo. Even if it's very hard, I'm going to try it. Even if it's very hard, I'm going to try it. Mesmo que seja muito difícil, eu vou tentar. Ainda que seja muito difícil, eu vou tentar. Even if it rains, we'll still have the picnic. Even if it rains, we still have the picnic. Mesmo se chover, nós ainda teremos o piquenique. Mesmo que chova, nós ainda teremos o piquenique. Ok? Então, even if, mesmo que, mesmo se ou ainda que. E por último, even though. Even though significa muito embora ou apesar de. Veja os exemplos. Even though she was very sick, she went to work today. Even though she was very sick, she went to work today. Quer dizer, muito embora ela estivesse doente, ela foi para o trabalho hoje. Ou então um outro exemplo. Even though it's late, I will stay up to finish this book. Even though it's late, I will stay up to finish this book. Quer dizer, apesar de estar tarde, eu vou ficar de pé, eu vou ficar acordado para terminar esse livro. Ou se você quiser, muito embora esteja tarde, eu vou ficar de pé
para terminar esse livro. E mais um exemplo, pessoal. Even though I'm on a diet, I will have a small piece of the cake. Even though I'm on a diet, I'll have a small piece of the cake. Quer dizer, apesar de eu estar de dieta, eu vou comer um pequeno pedaço do bolo. Ou, muito embora eu esteja de dieta, eu vou comer um pequeno pedaço do bolo. Ok? Então, even though, pessoal, muito embora ou apesar de. Então, esses foram os 4 principais usos do even que você precisa saber. Vocês viram como é importante dominar o uso do even em inglês? Saber usar o even de maneira correta melhora muito a sua habilidade de compreensão e de comunicação no inglês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não deixe de ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo, ok? Thank you so much for watching and I see you guys on your next video.